Olá, queridos alunos, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Nós vamos dar continuidade, então, na nossa aula sobre soluções. Só que hoje nós vamos falar de conta, tá? Hoje começam as nossas continhas, nosso cálculo de preparo de solução. Então, pessoal, esse vídeo, ele vai passar relativamente rápido, porque é um vídeo, né? Mas eu peço para que vocês, na medida das suas dificuldades, voltem e revejam este vídeo. Para o cálculo, a professora falou uma coisa, não conseguiu captar, para o vídeo, volta, entende novamente, tá? Porque toda vez que a gente tá falando de cálculo, pessoal, de conta, seja na química, na física, na matemática, é muito difícil a gente aprender de primeira, né? A gente vai ter que refazer e fazer vários exercícios para praticar, tá? Então, não se desesperem, porque são contas e conta é assim mesmo, a gente não aprende de primeira, a gente aprende praticando muitas vezes, colocando o nosso cérebro para pensar. Então, eu vou dar os conceitos básicos aqui para vocês, mas é muito importante que vocês tentem refazer os que eu fiz e fazer os exercícios que eu vou propor, tá bem? Não conseguindo, não se desesperem, a gente tem um atendimento justamente para isso. Além do mais, eu vou fazer um vídeo extra com a resolução desses exercícios. Para quem teve dificuldade e não conseguiu chegar nas respostas, vai no vídeo, que lá no vídeo vão estar desenvolvidos os exercícios de forma calma, tranquila, passo a passo, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre as unidades de concentração, né? O que é uma unidade de concentração, pessoal? Veja bem, na aula passada nós falamos sobre as soluções, que elas podem ser saturadas, insaturadas, supersaturadas, né? Quando eu tenho muito soluto, pouco soluto na solução. Só que isso não nos diz exatamente a quantidade que eu tenho ali dentro. E em química, né, quando a gente prepara uma solução, soluções existem em diversos setores, aí, por exemplo, na medicina, soluções de medicamentos, elas têm que ter concentração exata, porque uma concentração acima pode fazer mal, uma concentração abaixo pode não surtir efeito. Então, é muito importante a gente saber os números, a quantidade certinha eu tenho de soluto numa solução, né? Então, existem diversas formas de eu expressar isso daí. A concentração, né, as unidades de concentração, elas servem para expressar a quantidade de soluto presente numa dada quantidade de solvente ou numa quantidade inteira da solução, tá? Uma forma de expressar é a concentração em massa ou concentração comum, que a gente chama de C, tá? É o Czinho. Então, ela vai me dar a quantidade de soluto, tá? Em uma determinada solução, tá? Ele me dá a massa do soluto presente em um determinado volume de solução. Então, é a quantidade de massa em um determinado volume, tá? Por isso, a unidade vai ser gramas por litro, gramas por ml ou gramas por centímetro cúbico. Vou dar um exemplo. Digamos que eu tenho lá um balão volumétrico. Ai, meu Deus, eu não consigo desenhar. Um balão volumétrico. E eu quero que você me prepare uma solução de hidróxido de sódio, tá? Uma solução líquida de NaOH, que seja uma solução de 20 gramas por litro, tá? Vejam que como eu te dei aqui a unidade em gramas por litro, vai se chamar concentração comum, vai se chamar Czão, tá? Logo mais a gente vai ver que se não for gramas por litro é outro tipo de concentração, tá? Como que você vai preparar essa solução no laboratório de 20 gramas por litro? Você vai lá na balança, vai pegar o NaOH, que é sólido, e vai pesar uma massa de 20 gramas. E vai colocar em quanto? Num volume de 1 litro de água, tá? 1 litro de água, porque é uma solução aquosa. Então, é assim que você prepara. E qual que vai ser a concentração disso daqui? É 20 gramas barra L, porque é 20 gramas para cada litro de solução, tá? Essa a gente chama de concentração comum. E essa massa aqui de 20 gramas de NaOH a gente chama de M1, que é a massa de soluto.
Lembrando que soluto é aquela substância que está em menor quantidade, né? Porque vamos lembrar o seguinte, nós estamos falando de soluções, né? E uma solução, o que que é? É uma mistura homogênea. É uma mistura homogênea, então eu tenho mais de uma substância. Eu tenho a substância 1 e eu tenho a substância 2. Nesse nosso exemplo, quem que é a substância 1 ou 2? Tanto faz. O NaOH. E quem que é a outra substância? É a água, tá? Então, eu tenho duas substâncias ali dentro do meu balão volumétrico, que é o NaOH e a água. Então, eu coloco 20 gramas de NaOH, vou colocar a água e vou ter, então, uma solução aquosa de NaOH. A massa de soluto a gente chama de M1, tá? E V é o volume da solução, tá, gente? Já do soluto e do solvente junto, porque o que que é a solução? Eu tenho soluto mais solvente, ok? Então, tá ali. Deixa eu apagar aqui para dar um exemplo, né? Olha ali um exemplo. O valor da concentração de glicose no sangue de um paciente hospitalizado é 0,09 gramas por 100 ml. Qual é a concentração de glicose em 1 litro de sangue? Veja bem, ele está dando uma concentração ali que é de 0,09 gramas por 100 ml. Mas olha lá as unidades, né? Eu posso ter gramas por litro, gramas por ml, gramas por centímetro cúbico. Ele está me dando para cada 100 ml. Ele quer por litro, né? Então, como é que fica isso daqui? A concentração, a fórmula da concentração é a massa de soluto por volume de solução. Que massa de soluto que eu tenho? 0,09 gramas. Qual que é o volume da minha solução? É 100 ml. Só que ele quer em litro, então eu transformo isso aqui para litro, né? Ou seja, 100 ml é 0,1 litro. Então, a concentração 0,09 dividido por 0,1 dá 0,9 gramas por litro. Tá bem, pessoal? Então, assim, uma forma de eu expressar, agora eu tenho, veja que agora eu tenho um valor, essa concentração é de 0,9 gramas por litro. Importante eles saberem essa concentração de glicose no sangue do paciente para saber se ele está diabético, se ele não está diabético, né? Como que eles têm que concentrar, como que eles têm que controlar essa quantidade de açúcar no sangue dele. Eles precisam do valor numérico. E esse valor foi dado em gramas por litro, né? Então, é a concentração comum. Vamos dar mais um exemplo aqui, ó. Para preparar 300 ml de uma solução, ali ó, tem uma solução aquosa de hidróxido de sódio NaOH. Calcule, para preparar 300 ml de uma solução dessa base, de NaOH, com concentração de 5 gramas por litro, será preciso quanto de soluto? Eu vou fazer aqui, deixa eu ver se cabe aqui, pessoal, tá? Primeiro vamos tirar os dados, tá? Letra A, vou fazer. Para preparar 300 ml de uma solução, 300 ml é o volume da solução, então eu vou tirar o dado aqui, é 300 ml, né? Com concentração de 5 gramas por litro, veja que ele deu gramas por litro a gente chama de cesão, é a concentração, se apareceu gramas por litro ou gramas por ml, a gente dá o cesão, aqui escreve que é cesão, é 5 gramas por litro. Será preciso quanto de soluto? Ele quer saber o M1, ele quer saber a massa de NaOH que eu preciso adicionar em 300 ml de água para preparar uma solução de concentração 5 gramas por litro, tá? É isso que ele quer saber. Ele tem lá um balão volumétrico, tá? Ele tem já 300 ml de água e ele sabe que a concentração no final que ele quer é 5 gramas por litro. Alguém foi lá e falou para o técnico, né? Falou, ó, vá lá, por favor, tem 300 ml de água, prepare uma solução de hidróxido de sódio, 5 gramas por litro. Ok?
que ele tem que fazer? Ele tem que colocar uma massa ali dentro, né, de NaOH. Quanto ele vai pôr, né? Então, a gente vai jogar na fórmula. A concentração, o que que é? É o M1 dividido pelo volume da solução, é a massa pelo volume. A concentração, ele já me deu, que é 5, né? Qual que é a massa que eu quero? Não sei, é justamente o que eu quero saber. E o volume? O volume é 300 ml, só que veja bem, pessoal, a concentração está em gramas por litro. Então, se aqui tá litro, aqui também tem que estar litro. Eu não posso colocar 300 aqui, porque 300 é ml. Então, 300 ml é igual a 0,3 litros, ok? E daí a continha, como é que a gente faz? Se eu quero o M1, isso aqui é uma divisão, e isso passa multiplicando. 3 vezes 5 é 15, isso aqui vai me dar 1,5 gramas de NaOH, tá? Então, eu tenho que pegar 1,5 gramas, pesar na balança, colocar nesse balão volumétrico que tem 300 ml. Aí, eu vou ter uma solução de concentração 5 gramas por litro, tá bem? Essa era a letra A. Vamos fazer aqui a letra B. A concentração em gramas por litro de uma solução que contém 4 gramas de NaOH dissolvida em 500 ml de solução. Então, a gente quer saber, a partir dessa solução aquosa de hidróxido de sódio, tá? Então, ele quer saber a concentração, né, que é em gramas por litro, que é de uma solução que contém 4 gramas de NaOH. O que é 4 gramas? Não é uma massa? Então, é um M1. M1 de 4 gramas de NaOH dissolvidas em 500 ml de solução. O que é 500 ml? 500 ml é um volume, né? Só que veja bem, ele quer a concentração em gramas por litro, então tudo tem que estar em litros. Isso aqui, 500 ml, é a mesma coisa que 0,5 litros. Tirei os dados aqui do lado, vou jogar na fórmula. Qual que é a fórmula da concentração comum? Como que eu sei que é a concentração comum? Porque ele me está pedindo concentração em gramas por litro, e gramas por litro é o Czão, é a concentração comum. Vai ser igual a M1 dividido por V, esta é a fórmula. A concentração é justamente o que ele quer, vai ser igual ao M1, que é 4 gramas, dividido pelo volume, que é 0,5 litros. 4 dividido por 0,5 vai dar 8 gramas por litro. Tá aqui, ó. 8 gramas por litro é a concentração. Então, se eu tenho lá, peguei meu balão, no caso do exercício, né? Peguei o balão volumétrico. Coloquei ali 500 ml de água. E coloquei 4 gramas de NaOH. Qual que vai ser a concentração? A concentração da solução é 8 gramas para cada litro. Ou seja, cada litro da solução tem 8 gramas de hidróxido de sódio, tá bem? Vou deixar aqui a letra C para vocês tentarem fazer, tá bom, pessoal? Ok, então essa era uma forma de expressar a concentração comum, né? Mas tem uma outra forma de expressar que a gente chama de título, tá? E como que eu vou saber que eu tenho título? Geralmente, quando aparece porcento, a gente vai dizer que é título, tá? O que é o título? Ele é a relação entre a massa ou o volume do soluto e a massa e o volume da solução. Então, eu tenho lá uma solução que eu estou preparando, tá? Eu tenho um determinado soluto, né? Soluto, e eu tenho o volume total da solução. Né? Lembrando que as soluções elas podem ser sólidas, líquidas ou gasosas. Então, é uma relação que eu tenho entre o soluto e a solução, né? Só que esse soluto e solução pode estar em massa, porque ele pode estar sólido, ele pode estar líquido, né? Ser uma solução líquida, pode ser um líquido não sólido, né? Então, eu tenho diversos títulos. O primeiro deles é o título em massa. Se ele é em massa, significa que eu estou falando tanto do soluto quanto do solvente em massa, né? Eu estou expressando em massa. Então, vai ser a massa do soluto pela massa da solução. Sempre o soluto vai em cima, no numerador, tá?
Agora, o que é a massa da solução, né? Massa do soluto por massa da solução. A solução não é soluto mais solvente? Sim. Então, é a mesma coisa que eu dizer que o título é a massa do soluto, que é o M1, a gente sempre chama de M1 o soluto, e M2 é o solvente, né? Soluto mais solvente não é igual a solução? Sim. Então, o título é igual a M1 dividido por M1 mais M2. Vamos pegar um exemplo, expressando tudo em massa? O soro fisiológico, 0,9%. Quando a gente compra soro fisiológico, tive um problema no meu olho, o médico vai lá e fala, passa soro fisiológico 0,9%. Tá com problema de desidratação? Toma soro fisiológico 0,9%. O que significa esse 0,9%? Significa que é para 100, né? Significa que para cada 100 gramas de solução, nós temos quanto de cloreto de sódio? Nós temos 0,9 gramas, porque eu estou expressando tudo em gramas, ó. Para 100 gramas, eu tenho 0,9 gramas, tá? Tudo em gramas. Agora, eu posso ter expressado isso aqui em volume também. Daí vai ser o volume do soluto dividido pelo volume da solução. É sempre soluto dividido por solução, né? Ora, V1 é o volume do soluto, V2 é o volume do solvente. Soluto mais solvente é solução, tá? Então, a gente pode ter esse título ali. A gente pode ter também um título de massa e volume. Sempre no numerador é soluto e no denominador é solução, tá? Então, o que é a solução? É soluto mais solvente. Se eu estou falando de volume, é o volume do soluto mais o volume do solvente, né? Então, vai ser a massa do soluto dividido pelo volume do soluto mais do solvente, ou seja, da solução, né? Vamos pegar um exemplo? É uma solução de 50% de NaOH massa-volume. Significa que é 50 gramas de NaOH em 100 ml de solução, tá? Geralmente o título, pessoal, a gente faz em título por cento, tá? Então esse aqui, se eu fizer só essa continha aqui, eu vou ter só o valor do título. Se eu quiser o título por cento, o que eu faço? Eu pego esse valor e multiplico por 100, aí eu tenho o título por cento, tá? Então vamos dar um exemplo aqui. 20 gramas de NaOH são dissolvidos em 36 gramas de água. Calcule o título da solução. Então vamos lá. 20 gramas de NaOH, o que é? Uma massa. Vamos colocar aqui uma massa de 20 gramas de NaOH. São dissolvidos em 36 gramas de água. Eu tenho uma outra massa que é de 36 gramas de água. Calcule o título dessa solução, tá? Então, veja bem, pessoal, como que é a fórmula? Tirei os dados, tá? O título, esse título aqui é um título de massa e massa, eu tenho duas massas, né? Então, vai ser a massa do soluto dividido pela massa da solução, ou seja, vai ser a massa do soluto dividido pela massa do soluto mais a massa do solvente, que é o M1 mais o M2, né? Como que eu vou saber qual fórmula dessas eu uso, né? Veja que eu tenho ali, ó, eu tenho 3 fórmulas, eu tenho esta, M1 por M, V1 por V, ou eu tenho essa aqui, M1 por V. Como que eu vou saber qual que eu uso? Eu vou observar as unidades, ele me deu gramas e gramas, ou seja, massa e massa. Então, eu vou utilizar a primeira fórmula ali, né? Vou utilizar essa aqui, ok? Aí, pessoal, quem que eu vou colocar como M1 e quem que eu vou colocar como M2? É que ele me deu duas massas. Veja que se eu colocar o 20 em cima, vai dar um resultado. Se eu colocar o 36 em cima, vai dar outro resultado. Ou seja, eu preciso saber quem que é o M1, quem que é o M2. Eu preciso saber quem que é o soluto e quem que é o solvente. Lembram que na aula passada eu falei que era muito importante a gente saber a definição de soluto e solvente? O que é o soluto? O soluto é aquela substância que está em menor quantidade.
E o que é o solvente? O solvente é aquela substância que está em maior quantidade. Então, nesse caso aqui, quem está em menor, quem está em maior? Em menor quantidade, eu tenho o NaOH, 20 gramas, né? Então, aqui eu tenho o NaOH. E 36 gramas, ou seja, maior quantidade de água. Então, a água é o solvente e o NaOH é o soluto. Ai, desculpa. Ok, vamos substituir aqui. Então, M1 vai ser quem? O soluto, vai ser o NaOH. M1. E o M2 vai ser a água. Então, M1 é 20 gramas. Dividido pelo M1, que é 20 gramas, mais os 36 gramas. Até eu tirei ali o negócio. Então, vai ser 20 gramas dividido por 56 gramas. Isso aqui vai me dar um valor de 0,36. Então, o título é 0,36. E se eu quisesse o título por cento? O título por cento seria igual ao título vezes... Que legal. Seria igual ao título vezes 100. Né? O título por cento seria igual a 0,36 vezes 100. O título por cento seria igual a 36%, tá? Se ele pedisse. Mas eles pediu só o título, então a resposta final é esse aqui, tá bem? Vou deixar o outro para vocês tentarem fazer ali, tá bem? Então, veja bem, nós mostramos lá. Como que eu posso expressar a concentração? Em gramas por litro, gramas por ml, né? Aí é concentração comum, a gente chama de C. Agora, se eu quiser expressar a quantidade de soluto em relação a toda a solução, né? Ou de solvente por toda a solução, não só obter um valor de concentração, aí eu utilizo o título, chamamos de T. Pessoal, então eu vou parar esse vídeo agora, aqui nesse momento, para o vídeo não ficar muito comprido, né? Porque tem pessoas que têm problema para baixar aí os dados e tal, né? Então, para fazer um vídeo curto, eu vou parar por aqui. Mas eu vou simplesmente postar ele 2 vezes, tá? Para ficar mais fácil de vocês baixarem. O vídeo continua, tá? Vou parar por aqui, mas eu logo vou voltar dando sequência aqui com a nossa concentração em quantidade de matéria, tá bem? Se vocês estão cansados, deem uma descansada aí, tá? Para o cérebro absorver, volta a estudar amanhã, esse segundo vídeo a partir daqui, tá? Mas muito importante que vocês façam os exercícios até aqui, tá? E junto com o vídeo vai um PDF para vocês fazerem o vídeo, tá? Para vocês fazerem as atividades, ok? Assim que possível, voltem a ver a segunda parte do vídeo, que vai terminar o assunto de concentração, tá?